Uma boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento, acerenando nossos corações, para que possamos agradecer tudo que temos. Agradecer o dom da vida, o ar que respiramos, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. O nosso muito obrigado. Que a Tua luz, Mestre, possa brilhar em nossas mentes, ajudando no discernimento das nossas atitudes, da nossa renovação. Com sentimento de gratidão dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje, então, a nossa explanação doutrinária é com o nosso colega de Ideal Espírita, o Rodrigo, e ele vai nos falar sobre a última ceia. Mas antes do Rodrigo apresentar a palestra dele, o coral do Allan Kardec vai apresentar uma música, sendo o nome da música Paternidade, em homenagem ao Dia dos Pais, meio atrasadinho, né? Mas justamente para poder virem mais pais, que é da autoria do Feijão, com a ajuda da IA. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus irmãos. O nosso coral Allan Kardec vai fazer uma homenagem ao Dia dos Pais. Como diz aí, o dia comercial foi no domingo passado, mas a gente entende que o Dia dos Pais são todos os dias, né? A gente pode homenagear todos os dias. E o nosso coral, como vocês veem, são todos jovens, né?
E como jovens, a gente tem uma resistência às intempéries da nossa região aqui, né? Então, as nossas vozes, né? Ela às vezes fica um pouquinho mais complicada nessa época do ano. Mas a gente ensaiou, a gente se preparou e vamos nos esforçar também. Uma música Paternidade. Paternidade é missão de luz, concessão divina que ao bem conduz. É sementeira de amor e razão, obra sagrada de elevação. Deus entrega ao lar o ser que renasce, para que no bem o caminho abrace. A alma é frágil, precisa instrução, e o Pai é o guia na encarnação. Jesus é o mestre da educação, evangelho no lar é proteção. Quando ele habita o coração, a paz floresce em comunhão. A vida exige amor e renúncia, buscar o bem com fé e constância. Não basta pão, é luz que se quer na estrada do Espírito. É Cristo quem é. Os tempos mostram o valor do cuidado, pois a esperança nos filhos amados que ouvem no Cristo e se entregam à missão de fazer do lar um templo de oração. Ser pai e mãe é tarefa bendita, Deus nos confia a alma infinita, educa com fé, sem medo ou prisão, e entrega aos céus tua dedicação. Jesus é o mestre da educação, evangelho no lar é proteção. Quando ele habita o coração, a paz floresce em comunhão. Jesus é o mestre da educação, evangelho no lar é proteção. Quando ele habita o coração, a paz floresce em comunhão. Agora então eu vou ler.
Boa noite, queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, companheiros também encarnados e desencarnados, né, presentes na noite de hoje. Eu digo sempre que é uma satisfação poder fazer uso do espaço aqui na noite de hoje, para ter mais essa oportunidade de estar compartilhando aí com vocês. Eu não digo que é uma palestra, né, uma exposição, mas uma troca de conhecimentos a respeito da nossa doutrina, do nosso ideal espírita. Bom, o tema de hoje é a última ceia, né? Última ceia, quem não se remete, quem não se recorda daquele quadro, né, lá da Santa Ceia, na casa dos nossos amigos, nossos parentes, né, na casa do pai, da mãe, do avô, da avó, de um tio, né, o simbolismo, né, da partilha do Cristo, né, o simbolismo maior, né, pelo menos para mim, né, enquanto a gente teve uma base católica, né, eu confesso para vocês que, né, toda a base da família, né, foi criado na igreja católica, colégio particular, colégio de freira, aquela coisa, mas hoje a gente está aqui. Outros caminhos, né, nos trouxeram aqui a questão da doutrina espírita. Mas vamos ao tema, então, da palestra de hoje. No Espiritismo, então, a Santa Ceia, né, ela é vista de uma maneira diferente, né, de como é visto por outras igrejas cristãs, né, inclusive da Igreja Católica que eu estava falando agora, por último. Né. Enquanto as igrejas consideram aquilo um sacramento, né, esse ato, um sacramento, um rito sagrado, né, o Espiritismo ele interpreta como um significado moral, né, fraternal, espiritual. A mensagem da Santa Ceia, ela traz esse viés, né, na questão espírita. Né, alguns pontos importantes, então, para a gente citar, né, na ótica espírita, o que a gente vai abordar aqui, o que a Santa Ceia nos traz, né, a última ceia nos traz de conhecimento. O Espiritismo reconhece, sim, né, a última ceia como, né, que Jesus realizou a última ceia antes da crucificação. Né, isso é fato, né, isso é tranquilo para todos. Esse episódio é entendido, então, como um momento de ensinamento, né, de fraternidade, de humildade, união e serviço ao próximo. Né? Vejamos bem. Fraternidade, porque está compartilhando ali do momento com os irmãos, né, com os discípulos dele, né? Humildade, né? Tem o ato lá da questão do simbolismo do lava-pés, antes de realizar, né, a própria partilha, né? Sentar à mesa com os discípulos, ele lavou os pés, né, dos discípulos. A união, né? A união de forças, a união fraterna, a união espiritual, que estava sendo comungada naquele momento ali, e o serviço ao próximo, o ato de servir. Né? A gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais na frente, mas o ato de Jesus, por ser o mestre, todos imaginam de maneira bem simples, que ele deveria ser servido, mas ao contrário, ele ofereceu um banquete, digamos, ele ofereceu o serviço, né, aos seus discípulos. De acordo, então, com o Evangelho de João, que foi uma das referências que a gente usou aqui no estudo, né, durante a última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, como eu falei, oferecendo, então, o seu exemplo de humildade e de serviço ao próximo. Diferente de outras religiões, então, a Santa Ceia, ela não é praticada como um sacramento, né, no Espiritismo. Ela é vista nesse viés, né? Outras doutrinas, né, tratam isso como ritual lá do servir o pão e o vinho, né, como ritual da igreja, da liturgia, né? E na visão espírita é um pouquinho diferente, né, em relação a alguns pontos que eu já citei aqui, que a gente vai um pouquinho mais adiante. No Espiritismo, o trecho em que Jesus diz, farei isso em memória de mim, né? Essa frase está lá é bem clássica, lá, né? Bem batida lá no ritual da Bíblia, né? É geralmente interpretado como um convite, então, na visão espírita,
a recordar e viver os ensinamentos, né, do que viver um rito espiritual. Fazer isso em memória de mim. Tudo aquilo que é feito aqui no nosso dia a dia, entre os nossos colegas, entre os nossos familiares, né, a questão de partilhar, o momento de estar presente na mesa, né, fazer a partilha, oferecer o alimento aos amigos, ou o simples ato de fazer a refeição na nossa casa, com a nossa família, fazer isso em memória de mim. Lembremos que esse momento, né, da partilha do pão e do vinho, né, é o momento de ofertar, de servir o nosso, prestar o nosso momento de serviço, de humildade em relação aos nossos familiares e aos nossos queridos, né? A doutrina espírita, então, enfatiza como uma comunhão espiritual. É isso que a gente vem falando até agora, né? A verdadeira aproximação do Cristo, então, ela acontece, né, através da transformação, da reforma íntima, né? Fazer isso em memória de mim, né, como eu falei anteriormente, se remete, né, nos leva a refletir em relação a esse momento de transformação, né? Quando lembremos do nosso momento de partilha, do nosso momento de congregar, né, a questão do pão e do vinho, lembremos não só como o nosso alimento material, mas o alimento do Cristo presente ali na nossa família, no nosso lar, como um todo. O Evangelho segundo o Espiritismo, retomando então, né, Kardec destaca o valor dos ensinamentos que Jesus nos ensina através da aplicação moral, né? A lembrança da última ceia, então, ela é considerada um foco muito mais no simbolismo, né? Menos no simbolismo, aliás, do pão e do vinho, e mais o compromisso de viver o Evangelho. Né? Vamos, então, enumerar alguns pontos aqui para a gente trazer, né, manter o foco na questão do Espiritismo, né, e da ceia. Alguns pontos importantes que a gente merece destacar. A ausência de rituais, né? Então, no Espiritismo, a gente não tem ritual, né? Não existe uma sequência, né? Uma ordem cronológica da celebração, né? Percebam vocês que aqui a gente tem por questão de organização, nas palestras, nos encontros, mas cada palestra tem um assunto diferente, tem um tema diferente, né? Então, a gente não segue uma diretriz, algo que... Né? A diretriz, sim, em relação ao Evangelho, né, do Cristo, mas nenhum assunto ele fica totalmente o ritual, ele segue exatamente uma lógica. Né? O foco está na essência moral do ensinamento, então, e não na exterioridade da cerimônia. Né? O importante é o ensinamento que o Evangelho, a gente extrai do Evangelho, né, e leva para o nosso interior, a nossa reforma íntima e para a nossa transformação. Tranquilo até aqui? Okay. A questão do simbolismo, então, do pão e do vinho. Né? O pão e o cálice representam simbolicamente o corpo e o sangue do Cristo, como a gente falou, né? Em algumas religiões, traduzidos na doutrina, então, como um ensinamento prático de nutrirmos a alma humana, o alimento do nosso corpo, não do nosso corpo, mas do nosso espírito e da nossa alma. Isso, que fique isso bem claro, que a gente deixe isso bem claro e bem pacífico dentro da gente. Importante é a gente alimentar o nosso espírito e a nossa alma. A lei do amor e fraternidade. A última reunião de Jesus, então, com os apóstolos lá, ela reforça o mandamento maior da caridade, que é a humildade, como a gente já falou, através do ato do lava-pés e do perdão. A gente vai comentar sobre o perdão um pouquinho mais na frente. O estudo das obras, né, estudos e obras.
Esse tema, né, para quem tem interesse em aprofundar um pouquinho, ele é tratado, né, bastante também nas obras doutrinárias e literárias, né, como o estudo da Bíblia do Caminho, né, um livro chamado Bíblia do Caminho, e em outras análises também da literatura do Chico Xavier. Né. O livro Boa Nova, né, que foi psicografado pelo o Chico através do espírito Humberto de Campos, ele também traz bastante analogias, né, ou essas analogias principais, e outras também, que a gente poderia estar aprofundando aqui, em relação à última ceia. Em resumo, então, o Espiritismo ele respeita a Santa Ceia como um acontecimento marcante na vida de Jesus, mas entende que a mensagem principal é o convite à fraternidade, o amor e a renovação moral, em vez de instituir algo, né, a celebração como um rito obrigatório. Esse rito ele deve ser diário e ele deve estar se renovando a cada dia dentro da gente. A principal mensagem, né, ou uma das principais, seria essa. Deve ser entendido, então, como um momento profundo de significado espiritual, no qual Jesus deixou ensinamentos sobre comunhão, serviço e a missão aos seus discípulos. Né, toda a fala, todo o repertório usado por Cristo ali naquele momento, foi de repassar, além desses valores que a gente falou, a missão que os evangelistas iriam propor, iriam disseminar ou divulgar a partir daquele momento. Alguém aqui sabe onde foi realizada a última ceia, a Santa Ceia? Não sabem? Eu estava conversando com o seu Antônio aqui, querido, ele me fez recordar. Foi realizada na casa da mãe de Marcos, o evangelista, a título de curiosidade, né? Eu lembro que eu estudei isso lá na catequese, lá atrás, nos primeiros anos. Depois eu falei, seu Antônio, pois é verdade. E é uma curiosidade que poucos sabiam. Poucos se recordam, poucos conhecem. Então vamos a algumas reflexões, né, a respeito da Santa Ceia, da última ceia. Eu falei do perdão, né, a questão da figura de Judas, né. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele fala um pouquinho sobre a vida e sobre a pessoa de Judas. Todo mundo conhece, estuda Judas, entende ele, né, a história nos traz ele como quem? Como um traidor, não é verdade? Judas foi aquele que traiu Jesus. Enfim. Mas por que será que aconteceu isso? Importante a gente entender um pouquinho esse contexto também. E aí a gente traz aqui essa reflexão. Judas era um apóstolo que amava profundamente Jesus e jamais imaginando que naquele ato Jesus seria aprisionado, condenado e crucificado. Isso nunca, a literatura espírita diz que isso nunca passou pela cabeça dele. Que tudo aquilo ia acontecer. Aquela loucura, né? Digamos assim, meu Deus, tomar aquela proporção. Né? Foi um discípulo que se deixou levar pelas ilusões do mundo, alguém que não conseguiu compreender a profundidade da mensagem cristã. Vejam só. Então ele era um discípulo, foi escolhido para seguir o mestre, mas ele era uma pessoa comum, como nós aqui. Um eterno que? Aprendiz. Estava lá para aprender. Né? Olha só, vejam só como é interessante, né? Ainda, entendi que o Evangelho do Cristo poderia vencer os desmandos, as ordens do imperador da época, ou autoridades administrativas de Jerusalém. A palavra servia para o quê? Para combater as atrocidades, digamos assim, as injustiças que o imperador da época propagava junto àquele povo. Ele entendia que a palavra de Jesus servia para libertar o povo. Essa era a intenção. Na concepção dele, Jesus deveria deter em suas mãos todos os poderes, não compreendendo que as ideias do mestre são divinas e que seria um sacrilégio ou um desrespeito muito grande misturarmos a pureza, né, da palavra do mestre
com as organizações viciadas do mundo. Ou seja, contaminadas em meio, aquelas situações contaminadas no meio da sociedade, como a política, por exemplo, que já predominava naquela época. Né? Jesus foi crucificado, foi sacrificado. Alguns dos motivos também a gente sabe que foi por ordem política. Né? Enfim. Ainda sobre Judas. Apesar de amoroso, Judas era muitas vezes estabanado, precipitado e inquieto. Apaixonado pelos ideais de Jesus, embora defendia os novos princípios do Mestre, em muitas ocasiões, em choque contra o próprio Cristo, choque de ideias, se sentiu o dono da boa nova, da palavra. E por esse motivo, esse apego desvairado a Jesus, quase sempre, muitas vezes, tomava a dianteira do Cristo para pregar lá o Evangelho. Enfim, esse era o jeito dele de, como falei, muitas vezes imperfeito, mas querendo, do jeito dele, tentar disseminar a palavra de Jesus também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem uma passagem que também vem ao encontro do que estamos falando hoje, fala do Cristo Consolador. Kardec nos traz que durante a última ceia, o Espírito da Verdade, que ainda não conhece, vai aparecer. Cristo revela o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, que por não estar maduro para compreender, iria aparecer. Essa é uma das revelações que foram feitas durante a Santa Ceia também. Disse que um Consolador que o Pai enviará ensinará todas as coisas e irá relembrar o que o Cristo sempre disse em relação ao Evangelho e os seus ensinamentos. Então, Cristo já, digamos assim, como é que seria a palavra? Ele já profetizava, naquela época, que o próximo enviado seria o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, então, ele chama os homens, à observância da lei, ensinaria todas as coisas a compreender o que Jesus disse em parábolas, traduziria, ia começar a traduzir nos escritos, através dos escritos de Kardec, que aqueles ensinamentos do Cristo seriam disseminados através do Evangelho. Esse foi o principal ponto da questão do Espírito da Verdade, da revelação do Espírito da Verdade. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esse é o principal recado, então, do Consolador prometido, do Espírito da Verdade. Os discípulos também trataram entre eles, ou discutiram entre eles, quem seria o maior ou o menor. Vejam só. Concluídas lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 27, diz o seguinte: concluídas as exsulidações sobre o pão e o vinho, e o anúncio da traição de Judas, os apóstolos começaram a discutir quem entre eles seria o maior. Olha só, teve um embate ali entre eles para saber quais deles era mais merecedor de ser o seguidor maior ali, o primaz, aquele que teria o primeiro lugar ali, sentaria à direita de Cristo. Aí Jesus foi percebendo aquele momento de discussão, o que falou? Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa?
Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Esse foi o recado, então. O maior seria quem? Aquele que serve a todos, né? Aquele que em certos momentos, se doa, né? Se coloca à disposição, se coloca a serviço, né? Essa é a palavra. A serviço dos outros. Isso nada mais é do que a gente tem que fazer, né? Precisa fazer enquanto missionário da doutrina. Jesus, finalizando já então, né? Jesus anuncia o novo mandamento. Em dois momentos da última ceia, Jesus expressa que o amor deve ser fundamento, que deve guiar as relações dos discípulos. O novo mandamento vos dou, que é o principal e o primeiro, né? Que abre ali a questão do Evangelho. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Quem também de vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, sigam como eu vos amei, e ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Né? Esse foi o mandamento lá do Cristo, né? E é o recado maior que a gente deixa na reflexão, né? Quando a gente né? Na ótica espírita, quando a gente deve se remeter à última ceia, ou à Santa Ceia. O grande recado, então, que eu trago, né, em relação a essa reflexão de hoje, é que pensemos na última ceia como a grande comunhão espiritual, como eu falei lá atrás. Né? A verdadeira aproximação do Cristo, ela se dá pela transformação, né? Que a gente entenda isso, pela transformação, pela reforma íntima, né? E que a gente traga isso como valor, né, para a nossa vida diária. Eu vou contar uma passagem para vocês que aconteceu há alguns dias, né? E se remete exatamente a esse último ponto, né? Amai uns aos outros como o Cristo, né? Nos amou. Né? A gente se transformar e colocar o nosso conhecimento a serviço, né? Prestar um pouquinho mais de atenção no próximo, né? Seja no familiar, no colega de trabalho, né? Aquele que está do nosso lado, que constrói, ajuda a construir a nossa vida dia após dia. Eu estava numa reunião de trabalho há algumas semanas, fui convidado para fazer uma reunião, né, numa outra cidade, auxiliar uma outra instituição, né? E aí eu faço parte de uma comissão né, dentro da instituição de trabalho de processos disciplinares, né? Resolver problemas, conflitos entre colegas, né? Também da mesma esfera da onde eu trabalho, para auxiliar a gestão em situações de conflito, enfim, né? E chegando lá, né, quando a gente tomou conhecimento do processo, né, do que estava acontecendo, eu confesso para vocês que eu saí né, como a gente ainda imperfeito como somos, né, a gente ainda faz um pré-julgamento, né, das coisas. Eu saí daqui da minha casa, do meu trabalho, achando que lá a gente ia encontrar e se deparar com uma certa situação. Vou relatar rapidinho, né? Não vou colocar aqui nomes, mas é só para vocês entenderem o contexto. A pessoa, né, o colega já fazia mais de 30 dias que não aparecia no trabalho. Né? Também não apresentava justificativa, né, para os colegas, para a chefia dele, ninguém sabia o que estava acontecendo. No primeiro momento a gente entendeu, nossa, mas que estranho, né? A pessoa não vem trabalhar, não avisa, né? Enfim. No cotidiano normal é uma situação curiosa. Mas, enfim, a gente foi para lá entender presencialmente o que estava acontecendo. Primeiro momento, né, é uma comissão, né, somos em 3 colegas, né, viajamos em 3 colegas. Chegando lá, a gente fez o contato com a pessoa, né? Tentamos fazer o contato com a pessoa, primeiramente para ouvir a pessoa, né, entender o que estava acontecendo. E a nossa surpresa, né? Ela resolveu falar, não havia falado com ninguém ainda,
né? Ou com uma colega, uma amiga mais próxima, colega de trabalho também, mas fazia muito tempo que já não fazia contato. E ela resolveu falar com a gente. E aí, chegando lá, a gente soube, né, através dela, conseguimos presencialmente conversar, que ela estava num estado de depressão profunda, né? Eu estava em tratamento, mas tratamento por conta própria, muito desorientada, ela tinha poucos familiares, né, de círculo de convivência, já não tinha mais os pais, já não tinha tios, parentes, praticamente estava por conta própria tentando sair dessa situação em que ela se encontrava, enfim. Também, né, isso aí é um contexto, né, a gente não vai entrar aqui isso é um assunto para uma outra situação, enfim, a questão de saúde mental, né, que também é um mal aí que ataca a nossa sociedade. Mas essa questão também da saúde mental dela estava prejudicada em relação a problemas com o trabalho. Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Muitas vezes a gente precisa ouvir, precisa estar presente, precisa estar mais próximo dos nossos, abrir um pouco os nossos ouvidos, a nossa mente, não só os nossos olhos, para que essas coisas possam ser resolvidas com mais clareza, justiça e tranquilidade. Auxiliar o próximo através da nossa transformação, como eu falei aqui, através da nossa comunhão espiritual, né? Que nada mais é do que atentar aos nossos colegas, né? Aos nossos familiares e aqueles que estão próximos da gente. Agradeço a todos, tenham todos uma boa noite e sigam em paz as suas casas. Obrigado. Antes nós agradecemos, agora então na segunda parte vamos pedir. Pedir a espiritualidade amiga que possam envolver a todas aquelas pessoas necessitadas, que estejam em hospitais, andarilhos, em penitenciárias, em nossos lares, às vezes pessoas enfermas, necessitando do teu auxílio, Senhor. Agora, então, vamos elevar o nosso pensamento para recebermos o passe. Que possamos sintonizar com os benfazeres do Senhor e, através do nosso pensamento, mentalizando Jesus, nos emanando energias positivas, que possamos receber, de acordo com a necessidade e merecimento, tudo aquilo que precisamos para o nosso físico, mas também para o nosso espiritual. Que possamos, como disse o Rodrigo na explanação doutrinária, lembrar-nos da ceia, expandir a nossa benevolência, olhar para aqueles que conosco convivem, para aqueles que temos contato, que tenhamos o olhar, assim como Jesus teve para conosco. Agradecidos que somos, vamos encerrar a noite de hoje, agradecendo tudo que temos. E para o Pai Nosso de hoje, não vai ser eu que vou fazer, vai ser o Coral Kid, que através da música Oração Dominical, vai fazer o encerramento, então, da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Essa é uma homenagem referente ao Dia dos Pais, que já passou, né? Mas é para agradecer e homenagear nosso Pai Maior e os papais, mamães, né? Que também muitas vezes são pai e mãe dessas crianças aqui que estão na evangelização, que ensaiaram e são lindos. Então, mais que a Patrícia tá ali. Não, eu vi outro. Ah, foi, obrigada.
Aham. Pai amado, que estás no céu, teu nome é santo, fonte de véu, a luz divina e ao coração, na caridade, a nossa missão. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade sempre o melhor. Dá-nos a força e a paz, e que teu reino em nós se refaça. Venha o teu reino, reino de luz, com tua lei, que a alma conduz, faz-nos humildes, fiéis no amor, servindo ao próximo com teu amor. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e do teu reino em nós se refaça. Pai nosso reino, reino de luz, com tua lei, a alma conduz, faz-nos humildes, eis no labor, servindo ao próximo com teu amor. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que teu reino em nós se refaça. Pai das tentações, que o mal não toque nossos corações, ensina-nos sempre a perdoar, e o teu nome vamos confiar. Santificado seja o teu ser, na tua vontade queremos viver. Pai de justiça, de eterno perdão, em ti repousa nossa redenção. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se refaça.